Aloha, graxeiros e graxeiras! E aí, tudo bem com vocês? Ensino mais um vídeo aqui neste canal. Olha, a gente tinha prometido pra vocês que hoje seria o tour daquela vanzinha da Vanagon T3 com motor e câmbio do Subaru. Só que, infelizmente, ó, chovendo, já tem alguns dias que tá assim. E no dia que a gente tinha pego pra gravar, ela saiu pra locação. Então, falar pra vocês que ela já está rodando pela ilha aqui no Havaí. Tá tendo um ótimo resultado. Mas já que a gente tá falando de câmbio, a gente não quer perder a oportunidade de mostrar pra vocês, já enquanto não tem o câmbio automático da Kombi aí no Brasil, vamos falar da caixa de câmbio que já tem na Kombi mesmo, né? Que no caso é essa Kombinha brasileira que veio pra cá. Ela tá com alguns problemas na caixa de câmbio ali. A gente vai abrir, mostrar, fazer tudinho junto com vocês. Principalmente se você já fez de tudo aí na sua Kombi, né? E mesmo assim ela continua fazendo um barulho depois de uma certa velocidade. Ou é ruim pra engatar a quarta marcha, é ruim pra engatar a primeira. Então isso tudo são questões de regulagens que podem estar ali dentro da sua caixa de câmbio. E não necessariamente só na troca de uma alavanca de engate rápido, por exemplo. Então assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai te ajudar e muito para tentar resolver o seu problema aí na sua Kombi. Vocês sabem que dá para pôr uma caixa de câmbio automática na Kombi, já não é mais novidade. Mas enquanto isso, a gente não tem todos os recursos, né? Não é por isso que a gente vai deixar de rodar com a nossa Kombinha por uma falha que está acontecendo, né? Ou até uma interpretação ruim de uma possível falha, e sim uma característica desse sistema, beleza? Então aqui a gente está falando de uma caixa de câmbio de uma Kombi, seja ela corujinha até 2013, 2014, as Kombis 1.4 Flex. Isso não significa que vai alterar para o Fusca, tá? São praticamente as mesmas características, muda ali uma carcaça, muda uma coisa e outra ali, mas o conceito de funcionamento é exatamente o mesmo, né? As peças, os defeitos que vem acontecendo entre essas transmissões, caixa de câmbio, é igual. Então, vamos conhecer um pouquinho, né? O que é essa peça aqui? Ela já está toda desmontada, beleza? Eu já removi, já tirei todas as peças, diferencial, as engrenagens, para agilizar o processo. Essa é a carcaça, a base, né, de tudo. É nela que fica todo fixado e é aqui que o motor também vai fixado, tá? Então tem esses 4 parafusos, né, no caso aqui parafuso ou porca, e o motor fica aqui, beleza? Já na saída do motor, se a gente pegar lá, ó, tem o nosso conjunto de embreagem, beleza? Platô, disco, rolamento. E no centro do disco tem essas ranhuras, tá? E aonde vai ligar essas ranhuras? Então basicamente é essa peça que liga o motor à caixa de câmbio, que vai pegar a rotação do motor. Ele liga nesse eixo de entrada. A partir do momento que o motor está em funcionamento, ele começa a girar, ó, beleza? E aí a embreagem está acoplada certinho lá. Esse eixo gira, esse outro eixinho que está aqui dentro, e a rotação é transferida para esse conjunto de engrenagem. Então, ó, ele vai conectado aqui e vai girando lá. Girou a engrenagem aqui, de primeira, segunda, terceira e quarta, ou ré, e é transferido para o eixo secundário, que é o pinhão que vai ligado ao diferencial e saída para as rodas, tá? Então aqui está a nossa tulipa, onde é fixada a homocinética, lá onde é a junta esférica, onde que sempre rasga a coifa da copa, beleza? Agora vamos esmiuçar um pouquinho mais os detalhes, né, de cada componente desse que eu acabei de mostrar para vocês. O que acontece se a gente tem uma embreagem ruim, né, se esse disco está com desgaste, se o platô está travado, se o rolamento travou, ele não vai transferir a rotação do motor para a caixa de câmbio. Então nada vai acontecer aqui dentro, esse eixo não vai girar. Acontecendo isso, né, com esse defeito, nada vai acontecer aqui também. Então, às vezes a gente faz uma confusão, quebrou a caixa de câmbio, mas a verdade é só que a nossa embreagem que está ruim. Então, o primeiro diagnóstico a gente começa por aqui. Esse eixo, que parece ser tão, né, tão sensível, eu nunca vi quebrar, tá? Assim, na parte de dentro aqui, nunca tive essa experiência aí. Mas daqui em diante é comum apresentar alguns problemas e vocês vão entender o porquê. Como a gente pode observar,
são várias engrenagens, né? É como a corrente lá, a relação de marcha da nossa bicicleta. Tem uma engrenagemzinha pequena, uma engrenagem pequena, uma grande, uma um pouquinho maior, uma um pouquinho menor, e assim ele vai intercalando até que chega lá na quarta marcha, as duas ficam quase a mesma coisa, tá? Isso significa que toda a rotação que vem aqui do motor, ela vai ser reduzida ou até mesmo igualada nesse eixo final, tá? O que isso significa? Se eu tenho uma engrenagem pequena vindo do motor, o motor vai girar bastante e a engrenagem de saída vai girar pouco, mas a roda vai ter bastante força. Aqui ele vai aumentando a relação, chega no final, quase, entre aspas, a rotação que vem do motor é transferida para a roda, por isso que a Kombi lá corre bastante na quarta marcha, beleza? Eu estou falando assim, não estou contando dentro, não estou falando bem específica a relação de 1 para 2, de 3 para 4, enfim, só para vocês entenderem mesmo, tá? O que é cada peça e como funciona. E aí, essa peça está girando e a gente precisa o quê? Engatar as marchas. Sabe o varão, né? A nossa alavanca da marcha? Ela lá na frente da Kombi, do lado do volante, tem uma marcha ali, beleza? Quando a gente faz o acionamento daquilo, ela faz um movimento aqui dentro da caixa de câmbio. Exemplo, ela puxa esse varãozinho ou ela empurra, beleza? Depois a gente vai fazer a regulagem junto disso, então vocês vão ver como é que é o acionamento. E aí, começa a ter um pequeno problema. Eu sempre falo para vocês, cuidado, às vezes você faz a troca da alavanca lá na frente, tentando corrigir uma terceira escapando, uma quarta roncando, que mais? Uma segunda, quando você vai engatar a segunda, engatar ré, sabe? Tudo isso você tenta corrigir só trocando a alavanca, e às vezes não é lá o problema. A gente sabe que da alavanca até a caixa de câmbio existe o varão, existe umas buchas, existe o acoplamento, tá? Então tudo isso tem que estar bem certinho, bem nivelado, tá? E se a gente tem um problema aqui dentro, no acionamento das marchas, que vocês já viram ali, né? A partir do momento que eu faço esse acionamento, eu vou movimentar aqui a luva do sincronizado para um lado ou para o outro. Vai depender da marcha que eu estou buscando engatar. Mas se essa luva estiver desalinhada, se esse garfo estiver torto, quebrado, ou se uma dessas engrenagens estiver ruim, uma coisa bem comum acontecer é o nosso sincronizado, tá? É uma peça de cobre que a gente tem aqui dentro, essa aí, ó. Essa que deu para vocês verem, essa aqui, ó. Esse sincronizadinho aqui é gastar. O que é essa peça? Ela é o freio, tá? Então a gente tá lá, tá em rotação. O motor tá girando, a roda tá girando. A gente tá em primeira marcha. A combinha. A hora que a gente vai engatar a segunda, a engrenagem da segunda ela já tá meio que girando ali. E duas engrenagens elas não podem ser engatadas em movimento. Então esse sincronizado, ele simplesmente serve para frear a engrenagem da segunda. Ele freia como fosse o freio lá do carro mesmo. Ela para nessa engrenagem e acopla, beleza? E se essa engrenagem não estiver, se esse sincronizado estiver já com desgaste, o que vai acontecer? A hora que você trazer a segunda marcha, ele vai pegar uma engrenagem em rotação e a outra parar em movimento e vai, duas engrenagens em movimento e vai arranhar, né? Sabe aquele do gato lá que faz? Arranhou, né? Fez um arranhado do gato, tá arranhando, barulho de engrenagem, ou a marcha mesmo pode não entrar por conta disso, tá? Se você não estiver utilizando aí o tempo certo do motor ou com sincronizado gasto. Então esses pequenos componentes aqui dentro é o que gera um grande problema, tá? Aí como é que se desgasta tal de sincronizado aí? Que é uma coisa que, pelo que eu vi, que é bem importante, né? É a troca de óleo, né? Você fez a troca de óleo no tempo certo? Qual foi a última vez que você fez a troca de óleo da caixa de câmbio da sua Kombi? Às vezes você não sabe, tá? Porque você não tem um livro de manutenção onde que você consegue anotar tudo isso, registrar, né? Qual foi a última vez, qual óleo você colocou, que marca, onde. Então por isso a gente se recomenda para você. Se você não tem um livro, vem aqui na descrição desse vídeo, a gente vai disponibilizar aí para você um livro de manutenção, registro de manutenção da sua Kombi, tá? Tudo vai estar bonitinho ali para você evitar que acontece um problema desse aqui, beleza? E nesse livro, ele tem um checklist do tempo certo que você precisa fazer cada manutenção. Qual é o outro problema bem característico
da caixa de câmbio da Kombi. Em quarta marcha ali ela fazia um barulho como se fosse de rolamento, assim, sabe? Uma vibração, alguma coisa desse sentido. Tem 2 ou 3 problemas que pode ser aí, tá? Primeiro, os rolamentos, porque aqui dentro, né, tem, ó, você pode ver que tem um rolamento aqui, tem outros rolamentos aqui, né, mais um aqui, outro aqui. Se esses rolamentos não estiverem bons, obviamente vai gerar um ruído, principalmente em alta rotação. Outra coisa é estar com desgaste ou com a regulagem errada, tá? Com o tempo, se você tem um desgaste do diferencial, que é o conjunto de coroa, o pinhão, coroa e a caixa de satélite, né, se ele tiver algum dente quebrado ou, né, os dentes mais afiados aqui, toda a força que a roda sai do motor e chega na roda, principalmente em quarta marcha, que ela está fazendo um pouco mais ali, esses dentes ali começam a forçar um no outro, né? E são duas engrenagens que acabam fazendo barulho. Prevenção para que isso não venha acontecer é a troca de óleo no tempo correto, é a utilização correta da Kombi, tá? Ela não foi feita para carregar aí um excesso de peso, sabe? A pessoa, a Kombi é guerreira, dá para carregar um monte de coisa nela. Não dá, ela tem um limite de carga. É uma descida de meio fio, que você não pode estar patinando com a Kombi, porque ela é tração traseira. Evitar aí atolar, né? Patinar à toa com ela aí. Pêndulo, né? Um declive, sabe aquele momento que você está numa entrada de shopping, de supermercado, tem uma rampa, que você faz a curva, uma roda fica suspensa e você meio que acelera para ir mais de uma vez. Nesse exato momento, a hora que você acelera como para ir e essa roda sai do pêndulo, ela bate no chão, acontece o quê? Ela vem de uma vez a coroa contra o peão e pode quebrar dente. Começa a roncar, obviamente, né? Porque vai estar faltando um pedaço ali de um componente, tá? E se você fez a substituição de coroa e pinhão, que o pessoal costuma falar, né? Não é o objetivo desse vídeo aí, mas já vamos aproveitar, eu quero deixar a marcha mais longa, mais curta. Basta você alterar a relação de marcha, né? Colocar ali um peão um pouquinho mais curto, uma coroa maior, ou vice-versa, dependendo do que você quer fazer, qual o seu objetivo, né? Se você quer mais final, se você quer mais torque. Toda vez que você faz a troca desses componentes, tá? Coroa e peão, o diferencial da Kombi ali, ou de qualquer outro carro, você precisa fazer o ajuste. O que é isso? É a profundidade que esses dentinhos aqui entra nesse, né? E a folga radial e axial, né? Que é para um lado para o outro, e a profundidade, beleza? Se isso aqui estiver errado, obviamente a gente vai ter um desgaste prematuro, né? Ele vai trabalhar de uma forma ali que os dentes não se encaixam perfeitamente, ocasionando aí a quebra ou o ruído, né? Além do que eu já falei dos rolamentos, tá? Então aqui tem várias formas de poder fazer isso. Tem algumas juntinhas aqui, tem outras juntinhas na tampa. Atrás do rolamento aqui, ó, tem um calço e esse calço aqui também determina aí a folga, tá? Lembrando que também tem rolamento aqui na coroa, no diferencial. Esses rolamentos cônicos também não pode estar rompido, quebrado, faltando pedaço ou com excesso de temperatura. Outro problema também, escapando ré. Vou fazer a manobrinha lá, principalmente em subidas, né? Coloca a ré ali, ela escapa. O que é isso, né? Então a engrenagem de ré basicamente essa é a engrenagem, essa é a luva ali, né? O garfo da ré, na verdade. Ela tem um contato ali com sincronizado de primeira e segunda, e a terceira engrenagem está aqui dentro. Essa aqui, beleza? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui já está desmontado, depois eu vou montar e vou fazer a regulagem, que ele tem certinho um ajuste, né? Ela tem que encaixar bem certinho ali. Se ela não tiver encaixado o dente alinhado aqui, ó, na luva, ela vai escapar, né? Imagine que a marcha entrou só um pouquinho assim, ó, não entrou totalmente, tá vendo? A hora que você fazer força, ela escapa. Esse garfo aqui também, ele sofre uma deformidade, né? Talvez dê para ver no vídeo, acho que vai dar para ver, ó. Tá vendo esse cantinho ali, ó? Ele já sofreu uma deformidade, ó, aqui dá para ver melhor. Isso aqui é uma deformidade, se a gente comparar do outro lado, ó, tá legal, ó. Vamos voltar lá para a deformidade. Isso aqui, tá? Então tá escapando ré da sua Kombi, não tem o que fazer, tá? Você vai ter que remover essa peça aqui
fazer a substituição dessa mais essa, da engrenagem, mais o garfo e também fazer o ajuste. Como é que faz o ajuste? Tem como fazer em casa? Tem, né? Tem duas formas de você fazer em casa. Se você tiver o gabarito, no caso aqui eu vou estar utilizando o gabarito, porque eu preciso de um ajuste fino, né? Não pode ficar mais ou menos. Ou você pode pegar uma própria carcaça de uma caixa de câmbio que você tem aí, sobressalente, ou que quebrou aqui de algum outro ponto, que não pode ser aqui, né? Fazer alguns cortes para poder fazer essa regulagem, vocês vão estar acompanhando fazendo isso também, beleza? Mas tome muito cuidado, porque assim... o motivo de eu ter desmontado essa caixa de câmbio foi só por causa de vazamento, só estava vazando óleo ali. Eu simplesmente encontrei esse problema, beleza, eu vou corrigir. Mas por que está vazando óleo? Por que caixa de câmbio da Kombi vaza tanto óleo, tá? Bom, aonde vai junta, não vai cola, beleza? Essa junta vai aqui atrás. Então, basicamente, você coloca essa junta, coloca o restante ali da caixa de câmbio e coloca o torque correto. Só que... às vezes, se você não estiver utilizando uma junta de qualidade, eu digo mais, essa junta ainda tem original na Volkswagen para comprar aí. Vai lá na concessionária da sua cidade, você vai encontrar. Ela vai vazar, né? Outro detalhe é que ao longo do tempo, essas caixas de câmbio muitas vezes sofreu uma manutenção. E a pessoa que desmontou ela, às vezes não teve o cuidado. Vou pegar um exemplo, né? De estar utilizando as ferramentas corretas, ou o zelo ali acabou enfiando uma chave de fenda aqui no meio, ó. Isso às vezes sofre o quê? O empenamento da carcaça. Então, infelizmente, se você colocar a junta aqui e apertar, mesmo colocando a junta nova com o torque correto no parafuso, ela não vai vedar 100%, tá? Quando está nessa situação, infelizmente, não é o que preconiza lá, ó, o manual técnico, mas é o que a gente faz e dá certo. Além da junta, um fiozinho de cola, tá? Para poder garantir ali a vedação. Nas tampas laterais, que eu mostrei para vocês a mesma coisa, tem, né? Aqui vai essa juntinha de borracha e a gente fecha ela com um Loctite ou um silicone, mas muito bem fininho, tá? Próprio aí para caixa de câmbio, tá? Então aqui eu estou utilizando esse aqui, mas tem várias outras marcas aí que também vai funcionar certinho. Tá, eu não tenho o gabarito, que é isso que você mostrou aí, tem até a marca aqui, tá? Se você quiser, anotem aí, né? Porque esse tem ainda para vender no Brasil, beleza? Também não tenho uma segunda caixa de câmbio que eu posso cortar, ou não estou confiando que ela vai ficar bem certinho, né? Tem gente que faz isso aqui, ó. Eu nunca fiz, mas eu estou mostrando que tem gente que faz. Antes de desmontar, faz um risquinho, ó. Tá vendo que fez um risquinho ali? Porque isso aqui vai mudar para um lado para o outro. Então a pessoa acaba fazendo um risquinho, mas vou dar o exemplo. Nessa caixa aqui já não deu certo esse risquinho, porque ele está mais para a esquerda. Então se você trocar qualquer engrenagem, qualquer componente aqui de dentro, às vezes ele vai alterar esse valor, esse risquinho. Então por isso, assim, você quer um negócio bem feito, bem no capricho, é gabarito, né? Eu sei que deve ter um senhorzinho lá no campo, lá na cidade, que trabalha isso com 40 anos, mas ele tem o gabarito na mão dele. Para nós, assim, que não, né, eu costumo dizer, eu me incluo nisso aí, eu não desmonto caixa de câmbio todo dia. Então eu não consigo montar isso sem um gabarito, né? E você que está assistindo o vídeo aqui também, acredito que também não deve desmontar uma caixa de câmbio todo dia. Então o gabarito vai te entregar ali um melhor resultado. E uma coisa bem interessante é que se você conseguir as peças originais, ela sempre vai te trazer um resultado melhor, tá? Como eu disse para vocês terem ali no concessionário. Então, ó, o dentinho que tem lado, né, face reta, eu faço um pouquinho mais, uma entradinha um pouquinho mais redonda, significa que a engrenagem faz esse movimento para lá. Se ela vai contra a luva da terceira lá, então tem que ir assim, nessa posição. Luva de primeira e segunda, tá? Corrigindo. Colocou lá. Agora já dá pra gente colocar ela no gabarito e começar as regulagens. Então esse é o gabarito. A gente já fixou aqui a bunda da caixa, vamos dizer assim, né?
ele está simulando como se tivesse montado lá na carcaça. Então tá aqui os parafusos, apliquei aqui o torque de 20 newtons. Aqui atrás também tem 4 parafusos, que é 55 newtons, que é o mesmo torque que a gente vai aplicar lá na montagem, tá? E agora aqui eu vou simular o movimento do motor, tá? Então vem a rotação do motor pelo eixo ali, entra na árvore primária e começa a girar aqui, ó, beleza? Se vocês notarem, a engrenagem de primeira e segunda, ela tá girando, ó, independente de qualquer coisa, as duas sempre estão girando. O que muda é que ela não está girando lá o eixo de saída. O que acontece? Ela está fixada no eixo de segunda, eixo secundário, né? Só que no centro dela tem um rolamento. E para acontecer esse acoplamento, para ela continuar, ter ali uma conexão entre os dois eixos, a gente tem um sincronizado e a luva sincronizadora aqui no meio, tá? A partir do momento que eu engato essa engrenagem nessa, aí ela fica fixa. Superior passa por inferior, primário, secundário e vai lá para a roda, tá? Então, vamos começar aí a regulagem. Antes de qualquer coisa, vamos dar início aqui na marcha ré, que é aquela engrenagem menor que a gente acabou de trocar. Então, o que acontece? Ela já está solta aqui, ó. Ela não deveria fazer esse movimento. Eu vou puxar a alavanca de marcha ré, como se a gente estivesse lá dentro do carro. O que tem que acontecer? Olha aqui. Viram só? Ela deveria, essa engrenagem pequena, alinhar com a luva, né, do sincronizado de primeira e segunda. Só que não alinhou, porque a peça aqui na lateral está solta. Está solta aqui, esse parafuso, tá? Então, a nossa tarefa agora é fazer com que, a hora que a gente acionar a marcha ré, essa engrenagem fica alinhada aqui, tá? Eu quero que vocês observem que esse parafuso de baixo aqui está totalmente solto, né? Eu deixei de propósito. Então, qual que é o segredo, ó? Engato a ré, engatou lá. E com a mão, eu venho ajustando aqui, ó, tá vendo? Ó, ali embaixo lá, tá vendo que tá totalmente solto lá, ó? Eu venho ajustando e deixo centralizado a engrenagem aqui, beleza? Veja se tá tudo certinho. Está com folga, tá legal, beleza? E faço um pré-aperto nesse parafuso. Mas antes de deixar esse aperto definitivo, eu gosto de fazer uma pequena mediçãozinha, que é a folga entre o garfo e essa haste aqui, ó, que deve ser de 0,3 a 0,8 centésimo de milímetro, tá? Então, como é que eu faço? Tá vendo? Ó? Tem uma abertura ali, ó, entre a engrenagem, olha lá, ó. Agora vai dar para ver legal. E ali, ó, abriu, fechou, tá? Como é que eu faço? Eu coloco ali, entre 0,8 e 0,3, eu vou colocar um 0,6 para ficar intermediário. Encostei e aperto esse segundo parafuso. Moçada, eu sei que é difícil vocês estarem enxergando aí, tem que às vezes estar virando o celular ou o computador de vocês aí, mas é porque é desajeitado, né? O espaço aqui é meio, vocês viram que se eu passar para um lado, vocês passam para o outro, eu não consigo mostrar e falar para vocês aí ao mesmo tempo, né? Numa sala de aula, eu não sou professor, né? Mas numa sala de aula a gente conseguiria colocar isso no meio de uma bancada e ficar girando ali. Então, ó, eu coloquei aqui a folga que eu determinei, que foi 0,6, e aperto esse parafuso aqui, ó, tá? Aperto bem, fechou. Agora sim a gente consegue voltar aqui na regulagem, tá? Daqui vocês conseguem enxergar melhor. Então eu vou tirar da marcha ré, tá? Eu tirei aqui, beleza. Uma coisa que a gente tem que observar é se essa engrenagem não está chegando muito próxima aqui da engrenagem da terceira, tá? E se quando ela vai avançar, ela não vai chegar muito próximo da primeira. Ela tem que ficar entre as duas, alinhado ali com a luva. Beleza? Então, para engatar é só engatar aqui, ó, e puxou. Então vamos lá ver se ficou alinhadinho. Ó, parece que ela tá passando um pouquinho, tá? Mas a gente também tem que ir girando aqui, ó. Sempre sentido horário de rotação do motor, para ver se deu tudo certo, tá? Tira. Coloca de novo a marcha. Opa! Já passou. Tá vendo, ó? Já não ficou legal essa regulagem, porque passou bem lá, ó. Então tá errado, né? Foi lá.
Passou. Então a gente volta para a posição inicial e vamos ajustar aqui esse parafuso lateral, tá? Se ela tá passando, ó, a gente tem que diminuir esse curso aqui, ó. Nem para cá, nem para lá, ó. Ela tá passando muito para lá, ó. Tá indo muito para a esquerda de vocês. E também eu não posso deixar muito para a direita. Então, eu vou determinar bem no meio certinho aqui, que eu acho que a gente vai ter um resultado legal. Não encosta a chave na carcaça aqui, ó. Por quê? Senão já deforma, né? É mais um ponto de vazamento de óleo. Se você for fazer isso, coloca uma madeirinha, alguma coisa. Eu prefiro encostar aqui em cima, ó, que eu tenho um resultado melhor. Charles, por que ela não tá girando? Ela não deveria estar girando? Não, moçada, porque ainda tá faltando mais uma engrenagem aqui em cima que tá preso lá na caixa de câmbio, lá na carcaça. Por isso que ela não tá girando rotação inversa aqui. Moçada, parece que é simples, tá? Mas é chatinho. Você tem que estar fazendo isso várias vezes, sabe? Faz uma, não dá certo, vai, repete. Então, ó, a engrenagem alinhou lá, é isso aí. O movimento, ela fica centralizada, não vai ter o perigo aí de estar escapando a marcha ré. Agora, vamos engatar a primeira. Então, o que acontece? Você já sabe que essa engrenagem é a primeira. Ao momento que eu acionar aqui o garfo, né? Ele vai empurrar a primeira lá, ó, entendeu? Então, chega aqui desse lado aqui, ó. Eu empurrei essa peça para lá, ele empurrou o garfo, que empurrou a luva lá do sincronizado, beleza? E aí, a partir de agora, se eu fazer o movimento de rotação do motor, ele vai gerar também lá o nosso diferencial na árvore secundária, tá? Aqui também tem uma regulagem, ó, eu engatei lá a primeira, ele tem que ter uma folguinha aqui, ó, beleza? Tem uma folga? Tem. Agora, a gente vai engatar a segunda, ó, ponto morto, segunda, ele tem que ter uma folga aqui. Se vocês observarem, essa folga tá um pouco elevada, né? Tá maior do que na primeira. Então, simplesmente eu tenho que voltar ela pro ponto morto e soltar o garfo, que é esse parafusinho aqui, e jogar ele um pouquinho para lá, né, para o lado da primeira, porque a folga tá mais do lado da segunda. Então eu joguei mínima coisa, tá? Milímetros ali. Engato primeira marcha, confiro aqui a folga, ó, tem uma folguinha legal. Engato segunda, a folga tem que estar parecida, beleza? Então é essa aqui a gente vai fazer a regulagem. Eu vou fazer isso na primeira e na segunda marcha e também vou fazer na terceira e quarta, que fica no segundo parafuso aqui em cima, mas que as duas engrenagens estão nesse segundo parafuso aqui, mas as duas engrenagens estão ali dentro e eu consigo colocar o dedo e sentir a diferença, né, entre elas, beleza? Por isso que é importante, tá? A regulagem bem corretinha aqui vai ser legal, porque vamos imaginar que se ela está empurrando a engrenagem muito para o lado da primeira, quando eu trazer ela para o lado da segunda, ela não vai ser o suficiente, ela não vai acoplar corretamente ali engrenagem mais sincronizado. E aí aquela marcha que você faz um pouquinho de força, ela escapa, tá? Então tem que estar tudo bem dividido entre primeira e segunda, segunda e terceira, terceira e quarta, tá bom? Então agora eu vou fazer esse procedimento aqui, reapertar tudo esses parafusos que eu soltei da regulagem, e a gente já consegue fazer a montagem lá na carcaça. Só uma observação, né? Eu estava utilizando o calibre de lâmina, chave 11, chave 15, chave de fenda. São as ferramentas que a gente tem aí no nosso kit, tá? Específico aí para manutenção em Kombi, né? Porque não adianta nada ter uma ferramenta ruim aqui, um calibre de lâmina que não mede corretamente. Ele vai deixar a minha medida errada, vou ter que desmontar de novo essa caixa de câmbio só para corrigir isso, tá? E essas ferramentas de qualidade, todas elas que eu estou utilizando aqui agora, né, excluindo aqui o gabarito, você já tem acesso, a gente disponibiliza isso para vocês, tá? Que é o kit ferramentas específico para Kombi 1.4 Flex ou refrigerada a ar, porque isso aqui é tudo a mesma coisa, não muda entre as Kombis. Você vê só que interessante, né?
Então o eixo de transferência lá da embreagem para a caixa de câmbio ali, ó, basicamente é um M8 ali que fica preso. Você rodeia lá. E o que trava essas duas peças é a engrenagem aqui, né? Uma das engrenagens da ré lá, né, que eu tinha mostrado para vocês. E para encerrar a montagem é a tampa, tá? Que também é um ponto que a gente precisa ter bastante atenção, porque tem essa haste de acionamento e lá dentro tem duas buchas. Então se ela tiver com muita folga, né, aqui a lateral, ela acaba, nesse movimento, né, ela acaba também que atrapalhando ali o engate das marchas. Essa ponta aqui ela não pode ter desgaste, quebrada ou faltando algum componente ali, porque acontece isso vai aqui nessa posição, né? Então ela, quando eu faço esse movimentozinho é um ponto morto, e quando eu puxo a alavanca ou empurro, é o acionamento de alguma das marchas lá dentro, tá bom? Então vamos colocar aqui. Detalhe tome muito cuidado, exemplo, essa tampa aqui ela não é original, Volkswagen, mas o acabamento dela até que tá bem bacana, bem faceadinho, certinho. Tem algumas tampas no mercado que ela é meio torta, meio deformada, e aí não é legal, tá? Então essa aqui não é original, mas tá com uma qualidade boa, posso manter ela. Ó, neste caso aqui que eu tenho uma face bacana, não tá deformada, né? Tanto da tampa como aqui da própria caixa de câmbio, eu não preciso passar cola, basta eu colocar a junta. Mas é meio difícil colocar essa junta e colocar a tampa ao mesmo tempo. Então a dica é você pegar aqui um dedinho de graxa e fazer como se fosse a cola, tá? Só para ajudar ali na fixação da junta, né? Ela vai colar a junta no lugar, empurra a haste para fora, engata ela lá e vai pro lugar. O legal disso que quando é uma Kombi 1.4 Flex, eu consigo tirar a caixa de câmbio sem precisar remover o motor. E também se eu precisar fazer a substituição dessa tampa ou uma verificação aqui dessa haste, é a mesma coisa, né? Eu consigo tirar ali no lugar. No caso da Kombi 1600, da Kombi antiga refrigerado a ar, infelizmente tem que remover o motor para poder a gente ter acesso nessa manutenção. Eu tenho uma ferramenta aqui para simular o engate das marchas, primeira, ré, segunda, terceira e quarta. Então basta empurrar para frente, para trás aqui, fazer o movimento do ponto morto e beleza, tá? Uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção no processo que a gente mostrou para vocês das peças internas aqui da caixa de câmbio, as engrenagens, né? Os garfos ali, que tem muitas peças de cobre, são, né, relativamente sensíveis, né? Então, toda vez que você faz o movimento da marcha lá, para frente e para trás, todo aquele movimento reflete aqui dentro, tá? Então, aonde que eu quero chegar? Imagina só que você tem uma alavanca de marcha muito grande, aquelas mais altas, que fica lá no retrovisor da Kombi. Aquela alavanca é tão grande que você acaba precisando fazer pouquinha força para fazer um grande movimento aqui dentro. Isso pode ser perigoso porque se você faz força demais ali, você acaba estrangulando ou forçando algum componente que é sensível aqui dentro, tá? Então tome cuidado com isso. Essa troca de alavanca de marcha nem sempre é a solução. Vocês viram que tem bastante coisa no caminho. Vai ter mais vídeos aqui no canal ainda falando, mostrando outros detalhes sobre caixa de câmbio, o engate das marchas, tá? Não pode perder esse detalhe também. Para a gente ter uma combinha legal, dirigir suave, né? Não tirar esse pesadelo aí que Kombi não presta só por causa que a marcha não engata corretamente. E claro, né, gente, tem muitas outras coisas que interferem na troca de marcha. Como você dirige também, isso vai influenciar bastante. E a gente separou um vídeo bem bacana que vai entrar aí nos próximos episódios, né? Vai ser uma série bem legal com aquela combinha rosa que veio do Brasil também. A gente tá fazendo uma revisão geral nela de para-choque a para-choque, desde suspensão, direção, transmissão. E é nesses vídeos que a gente vai falar sobre a alavanca de câmbio
sobre as relações de marcha, né? Que a galera quer trocar para deixar uma troca de marcha maior ali, né? Mais longa, Kombi correr mais, correr menos, mais força. Então não percam esses vídeos que tá bem bacana. E esse episódio especificamente a gente separou para mostrar por dentro da caixa de câmbio, que nem sempre você trocar a alavanca ali vai te trazer o resultado que você espera, porque o problema pode estar na transmissão em si ali, né? Por dentro, a parte de dentro. Então, esperamos que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, deixar aqui na seção de comentários o que você acha, se você já teve problemas com a caixa de câmbio. Quais os problemas que você já teve, né? Que a gente vai ficar muito feliz em ver o seu comentário aqui embaixo. E já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau!